Olá a todos e a todas, estamos iniciando hoje a nossa terceira aula da oficina de pintura. Na aula passada a gente abordou os gêneros na pintura. A gente falou do retrato, a gente falou do nu, a gente falou da paisagem, marinhas como subgênero. A gente falou da natureza morta. Inclusive, o trabalho prático solicitado foi vocês experimentarem a trabalhar com a natureza morta, né? Com uma pintura de natureza morta, de uma fruta mais arredondada. Vocês fizeram um exercício, né, de pintura, de observação. Bom, na aula de hoje eu vou seguir comentando um pouquinho mais os gêneros. Eu estou utilizando esse livro, esse catálogo do Instituto Itaú, Instituto Cultural Itaú. É um catálogo bem antiguinho, já tem suas idades, né? Já tem a sua idade. Mas daí ele fala aqui no catálogo que além desses gêneros, né, a gente tem o gênero da pintura histórica, ele fala da pintura sacra, fala da pintura decorativa e ele nos traz aqui o gênero composição, né? Quando os trabalhos não se encaixam nesses outros gêneros de pintura já citados, eles acabam entrando no gênero composição. E aí ele traz o tema da nossa aula de hoje, né, que é a oposição figurativo e abstrato. A gente pode dizer que o figurativo e o abstrato seriam basicamente o oposto entre um e o outro, né? Como é que a gente poderia definir de uma forma bastante breve essa diferença entre uma pintura figurativa e uma pintura abstrata, né? As pinturas figurativas, elas trazem alguma relação com a figura humana e o seu entorno, independente dessa realidade ser palpável ou não, né? Vamos pensar nas formas animadas que a gente vê nos desenhos, né? Muitas vezes, nos filmes, eles não existem na realidade, né? Mas eles querem simbolizar uma realidade. Então, as pinturas figurativas, ela tem relação com esse reconhecimento, uma realidade palpável ou imaginária também, né? Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos que vão auxiliar nesse processo. Esse é um trabalho do pintor, do artista Max Ernst. Ele é da linha do chamado surrealismo, né? É um trabalho de 1930. A gente sabe que essa figura não existe, não é real, mas sim é figurativo porque traz essa relação, né, com formas animadas ou simbolizando, né, o homem e o seu entorno. Aqui também um outro trabalho do Max Ernst, que também a gente pode dizer que é figurativo, porque a gente reconhece aí as figuras, né, humanoides. O surrealismo brinca muito com isso, né, com o que é a realidade ou não. As figuras fantasiosas, né, de Max Ernst não são abstratas, são pinturas figurativas. Foge da realidade, né, visual, palpável, mas sim nos remete a uma possível outra realidade dentro do universo figurativo. Então, a pintura figurativa já faz tempo, já há mais de um século praticamente, né? Nós estamos comemorando 100 anos da Semana da Arte Moderna, e já nos traz um pouco esse rompimento com uma realidade palpável, né? Tenho aqui um outro artista,
Carlos Alonso. Uma pintura figurativa, ela não tem mais a necessidade de se buscar um retrato fiel, né, das pessoas, enfim. Claro que muitas vezes é esse o seu objetivo, mas daí vai depender também da finalidade, né, do trabalho que o artista está realizando. O Botero, né, ele é um artista colombiano e ele é bem conhecido pelas figuras rechonchudas dele, né, virou a identidade da sua pintura. Então ele acaba trabalhando de uma forma, certa forma até simbólica. E ele tem um trabalho muito forte, que ele quis denunciar as dores da violência na Colômbia, né? Aqui estou com um catálogo aqui do Botero, realmente são imagens muito fortes. Eu vou escolher as menos fortes, né? Mas é bastante figurativo e traz essa questão da arte representar também, né, outras realidades e também uma realidade nua e crua, né? Esse é um Mulher Llorando, 1999, Um Olho sobre Tela, do Botero. Aqui também uma outra pintura figurativa, Carro-Bomba. Enfim, é um catálogo bastante forte, né, que foge um pouco da ideia da pintura ser algo belo, ou bonito, né, ou decorativo, que não é a função da pintura, né? Aqui ele mais trabalha de uma maneira mais comunicativa, né, da realidade que o seu povo vive. Então, o figurativo, né, é claro que no transcurso da história da arte, a gente encontra vários momentos, né, trabalhos abstratos também, sobretudo na antiguidade. Depois eles são considerados pelos historiadores como elementos de ornamentação, muitas dessas formas abstratas. E no início do século XX, claro, devido a várias influências, né, mas o Kandinsky, ele escreve um livro muito importante, o Do Espiritual na Arte, que é um grande marco, né, são as suas teorias, que ele vai trazer sobre elementos sobre a abstração. E é interessante que esse retorno da abstração, ele vem muito acompanhado pela questão espiritual, entendendo que as formas abstratas, elas revelam elementos para além dessa realidade palpável, né? Nesse sentido. Esse livro é de 1911, se eu não me engano, é um grande marco teórico para esse retorno da abstração. Vou mostrar para vocês aqui alguns trabalhos do Kandinsky. Ele faz uma aproximação muito interessante com a música e as cores. Aqui esses outros dois trabalhos aqui do Kandinsky. Esse é um livro bem interessante também, está em espanhol, da editora Salvat. Já é antiguinho, mas ele faz um transcurso, né, na história da arte entre o figurativo e o abstrato. Outro artista bem importante que já vai para uma outra linha da pintura abstrata, que é uma linha mais formal e menos expressionista, né? O Kandinsky é uma linha mais informal e mais da expressão, né? Da emoção. E a gente tem uma linha mais construtivista, uma linha mais geométrica, uma linha mais
rigorosa, talvez, num primeiro momento, né? Mas um dos grandes artistas que rompeu com o não figurativo, né, foi o Kazimir Malevich, né, um artista russo que em 1913 faz o quadrado negro sobre fundo branco, né? E depois, em 1914, se eu não me engano, já faz o quadrado branco sobre o fundo branco, né? Chegando à supremacia da pintura, que são outros trabalhos também do Malevich, são de 1915. Outro artista importante para esse início do retorno da abstração, sobretudo no século XX, é o František Kupka, né? Ele também trabalha com formas mais geométricas e tem um viés bem espiritual, que preconizava a abstração com esse viés mais espiritual. Nós temos também o Piet Mondrian, 1930 aproximadamente, junto com a revista De Stijl, que trabalha com formas puras, com linhas horizontais e verticais, e realiza suas composições com a distribuição desses elementos no espaço. São inúmeros artistas, né, que vão trabalhar com abstração, seja ela mais geométrica ou seja ela mais informal. Gosto muito de citar também o trabalho do Eusébio Semperi, que ele acaba trabalhando nessa linha mais ótica, né, da geometria, com as repetições das formas, o estudo da cor muito presente, a linha, as variações, né, a partir de uma composição. Quero mostrar também dentro da pintura abstrata, mais nessa linha mais informal, mais expressionista, os trabalhos do Antônio Tapies. Esse é de 1984. São telas que elas têm uma grande presença, né? E que essas manchas, a cor, a pincelada, tudo isso causa um grande impacto, né? De emoção, de sensações, independente do que queiras dizer ou se tem algum significado em concreto, né? Vou mostrar aqui um outro trabalho também do Tapies. Também uma pintura sobre madeira de 1985, de 1,30 m por 1,72 m. O Tapies traz bastante elementos simbólicos também na sua pintura. E claro que também eu tinha que citar o Pollock, né, pintor americano, do expressionismo americano, 1950. Pollock trabalhava com grandes superfícies, né? Essa tela, por exemplo, tem 5 metros e 60 centímetros de comprimento por 2,70 de altura, né? Então, o espectador ele faz uma imersão nessas manchas de cores, nesse goteamento das cores, ele deixava escorrer, fazia esse trabalho muito mais gestual de um movimento, desse registro de um movimento, né? Então, são esses os exemplos que eu queria mostrar para vocês, né? Para diferenciar um pouquinho entre a composição figurativa e abstrata. Algumas questões que eu gostaria de pontuar referente à aula da semana passada, né? Que o exercício foi vocês fazerem uma pintura de observação, né? Eu trago aqui para vocês um exemplo, né, da Leia que está fazendo aqui com a gente e mandou a foto do trabalho para eu dar uma olhada, né? Então,
ela traz aqui a dificuldade das transições das cores, né? Ela me comenta que ela trabalhava com pastel, com giz pastel, e era muito mais fácil. Claro, o material, ele dita também a estética. Então, a gente consegue essas nuances, né, essas variações das tonalidades, esse degradê, a gente consegue melhor essa transição entre as diferentes tonalidades, né, do que a gente está observando com a tinta óleo. Por quê? Porque a tinta óleo é uma tinta que ela demora para secar e ela permite que você misture também na tela, né, a cor que já estava com a nova cor, né? Claro que o ideal é sempre a gente fazer as misturas na palheta antes, né, e depois ir para a tela, mas também quando a gente está trabalhando com óleo e ela ainda está molhada, ela vai acabar misturando com a tinta nova, né? Então isso acaba facilitando melhor, né, essa transição, uma transição mais suave. No acrílico é um pouquinho mais difícil isso, né? Tanto que muitos artistas acabam utilizando essa transição de uma maneira muito mais marcada, né? Do que, por exemplo, com óleo, que ele permite isso de uma maneira mais suave. Tá? Também fazer algum comentário, né? As perguntas que vão surgindo muitas vezes, eu começo pelo fundo, eu começo pela figura, né? Como é que a gente trabalha nisso, né? O fundo é tão importante quanto a figura na pintura, né? É diferente um pouco do desenho, que tem a predominância da figura, né? Com relação ao fundo, dependendo do trabalho, isso não é norma, né? Mas a gente observa muito, né? De deixar o papel em branco e trabalhar mais com a figura. E na pintura não, né? Todo um espaço de cor, né? Então o que a gente recomenda? É trabalhar tudo de uma maneira mais integrada, né? Então faz um esboço, lança algumas cores, né? E vai trabalhando com as cores entre figura e fundo, meio que simultaneamente. Por quê? Porque a cor do fundo vai influenciar como é que vocês vão perceber a cor da figura. A gente está trabalhando com a tela com fundo branco, por exemplo. Se você deixa a figura, né, principal, no caso aqui da manga, né, por exemplo, totalmente feita, né, e depois você vai trabalhar o fundo, dependendo da cor, ele vai alterar essa cor da figura, né? Então, o importante é a gente estar trabalhando o conjunto como um todo e ir afinando o conjunto como um todo. Claro que agora a gente está fazendo exercícios no papel, o papel não permite a gente estar retomando muito a pintura por causa da fragilidade dele, né? Mas quando a gente for para a tela, a gente vai conseguir perceber isso melhor. Outra questão, quando a gente faz uma pintura a partir de uma observação natural, no caso das frutas, né? É sempre importante tentar manter a escala original. É interessante assim que quando a gente diminui muito a escala ou aumenta muito a escala com referência ao modelo natural, sempre causa um estranhamento, né? Isso para retrato é muito interessante também. Se a gente faz um retrato pequenininho, já gera um estranhamento por essa relação da escala, né? Então, pintura é muita percepção visual. Então, se a gente consegue manter o mesmo tamanho, né? Dos objetos que a gente está observando com relação ao que a gente está pintando, isso é bem interessante também.
a questão também das medidas e proporções, né? As comparativas de altura horizontal com o vertical. A gente sempre vê, né, o artista lá com lápis ou com pincel, né, fazendo a medida. Isso é essa relação de proporção, né, para manter essa proporção. Mas isso é um outro trabalho, né, que não é o objetivo dessas aulas aqui, a gente trabalhar com a pintura de observação, a não ser que vocês queiram, né, tá adequando, né, o que a gente vai trabalhar aqui com essa pintura de observação. Mas fora isso, é só para a gente dar umas pinceladas, como diríamos, né, nessa relação do que é a pintura de observação. Bom, a nossa prática de hoje vai ser uma composição, né, que eu gostaria que vocês experimentassem, uma composição ou figurativa ou abstrata, mas essa composição ela não precisa necessariamente partir de uma realidade visual ou de um modelo que vocês coloquem, que foi o caso do trabalho anterior, que foi uma pintura de observação. Agora não, né? Uma composição mais criativa de vocês, né? É importante vocês também permitirem desenvolver a criatividade de vocês nesses trabalhos, né? Então nada de estar copiando outros trabalhos, vamos deixar a imaginação correr solta, né? Para vocês estarem realizando a própria criação.